Nossa história começa há muito tempo atrás na capital do universo. Em um lugar chamado Céu, que estava repleto de seres angelicais que amavam fazer a vontade de Deus. Sob o justo e amoroso governo do Criador, todo o céu desfrutava uma existência de felicidade e perfeita paz. O príncipe supremo do paraíso e comandante dos anjos era o poderoso e amoroso Filho de Deus, mais conhecido com o nome que adotou quando veio à Terra, Jesus. Ele tinha o mesmo propósito e pensamento com Deus, o Pai. O céu, sob o comando compassivo do Pai, Filho e Espírito Santo, provou ser um maravilhoso lugar de paz e alegria. Para realizar as ordens de Deus, a Trindade estava rodeada de um oceano virtual de inumeráveis espíritos ministradores chamados serafins e querubins, mais conhecidos como anjos. Essas poderosas e inteligentes criaturas descobriram que a felicidade estava em cumprir as ordens do Todo-Poderoso. Mas Deus criou um extraordinário anjo para atuar como líder de toda a multidão celestial. A Bíblia nos diz que seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Este querubim foi o maior ser criado por Deus e assumia a posição mais próxima do trono de Deus, estando diretamente sob a autoridade de Jesus. A tarefa de Lúcifer era difundir a luz e o conhecimento da vontade de Deus a todos os outros anjos. Lúcifer foi o mais esplêndido ser criado por Deus. Era extremamente bonito e dotado de enormes poderes de liderança e organização. Entre os anjos, ele foi muito admirado, respeitado e amado como amigo. Mesmo assim, Deus previu o mal que Lúcifer estava a ponto de introduzir no reino da luz. Cheio de sabedoria e formosura, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando Lúcifer percebeu a sua beleza e poder, seu coração pouco a pouco começou a mudar. Permitiu que seu enfoque se afastasse de Deus e direcionou seu amor para si mesmo. Talvez nunca saberemos completamente como e porquê estas sementes de rebelião germinaram em seu coração. Mas o profeta Isaías nos dá uma visão do pensamento de Lúcifer. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, aos poucos, começou a cobiçar o poder de Deus, mas não sua personalidade. Ao pensar em suas próprias habilidades e belezas extraordinárias, os perversos tentáculos do orgulho e vaidade congelaram sua mente. Este ressentimento e inveja fizeram com que ele violasse a lei sagrada de Deus e se rebelasse contra seu governo. Precisamos fazer uma pausa e esclarecer algo. Desde o princípio, Deus ordenou que as leis da física governassem o mundo material em que vivemos. Sem essas leis naturais, o universo seria um caos. Do mesmo modo, as leis morais de Deus sempre têm dado segurança e estabilidade ao cosmos. Alguns pensam que os 10 mandamentos não existiram, até que o Senhor os entregou a Moisés no Monte Sinai. Mas as Escrituras nos ensinam que os princípios das leis de Deus sempre existiram por toda a eternidade, pois são a base fundamental de seu reino de amor. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. Os 10 mandamentos são um resumo das características de um Deus de amor. Os primeiros 4 mandamentos descrevem quem é Deus, seu poder, seu território e autoridade. Os últimos 6 descrevem como é Deus, sua honestidade, sua pureza, sua fé.
Todas estas coisas sempre foram verdade e sempre serão verdade. Agora, pela primeira vez na história da eternidade, Lúcifer começou a violar estes princípios perfeitos. Lúcifer sabia que, se fosse compartilhar o poder e status de Deus, necessitaria de apoio. E deu início ao trabalho. Começou sorrateiramente a circular entre os outros anjos, plantando sementes de dúvida e descontentamento a respeito da liderança de Deus, ao mesmo tempo em que, sutilmente, revelava suas próprias virtudes. Ele insinuou que Deus abusava de seu poder divino e suas leis restringiam a verdadeira liberdade e felicidade de suas criaturas. Com seu raciocínio audaz e poder de influência, Lúcifer pôde persuadir a um grande número de anjos a se unirem para seu motim. Talvez se perguntem, como tantos anjos inteligentes puderam seguir esse desertor? Bom, lembrem que até esse ponto nenhum anjo tinha escutado uma mentira. E nesse primeiro estágio da rebelião, os anjos não perceberam a obsessão de Lúcifer em assumir a posição de Deus. Não sabiam que finalmente ele planejaria a tortura e o assassinato do Filho de Deus na cruz com a intenção de ocupar o seu trono. Estranhamente, Lúcifer pensou que poderia ocultar seus verdadeiros propósitos de Deus. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Não pense nem por um momento que a rebelião de Lúcifer surpreendeu Deus e o pegou desprevenido. O Senhor sabe de todas as coisas e os pensamentos de suas criaturas. Ele entendia exatamente o que estava se passando pela mente de Lúcifer. E piedosamente Deus advertiu o desgarrado anjo do perigo. Mas no final, o orgulho e a vaidade não permitiram que Lúcifer se arrependesse. Então, iniciou a rebelião total contra Deus em vez da humilde obediência. Agora, a grande pergunta é: como Deus enfrentaria esta crise? Como lidaria com Lúcifer e com os milhões de anjos que se uniram nessa rebelião? Muitos questionam por que Deus não acabou imediatamente com a rebelião. Afinal, ele poderia facilmente vaporizar Lúcifer com um raio. Mas isto teria solucionado o problema? Não, pelo contrário. Isso só teria intensificado as dúvidas e suspeitas que Lúcifer havia plantado na mente dos anjos. Lembrem que Lúcifer sabia, como ninguém mais, da engrenagem interna do governo de Deus. Sua destruição seria vista como parte de uma grande armação. E a razão que o motivou a servir Deus teria sido o medo da represália e não o amor. O Senhor sabia, na sua sabedoria, que a melhor forma de enfrentar a crise era permitindo que tudo seguisse o seu curso. Esta seria a única forma de se assegurar que o mal não se ergueria outra vez. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quando Lúcifer e seus seguidores revelaram abertamente sua rebelião, o Senhor soube que não haveria paz se permitisse que eles ficassem no céu. Deveria impor um limite, entrar em ação e enfrentar os rebeldes. Mas Lúcifer e seus seguidores nunca sairiam por vontade própria ou pacificamente. O passo seguinte foi a guerra. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia não revela exatamente que tipo de armas foram usadas durante este conflito cósmico. Mas esta guerra foi como nenhuma guerra que os olhos mortais já viram.
Apocalipse 12:4 nos diz que finalmente Lúcifer e 1/3 dos anjos de Deus foram expulsos do paraíso. Mas e agora? Lúcifer tinha milhões de anjos ao seu lado, mas precisava de um pedaço de chão para continuar sua rebelião. Rápido, muito rápido, o universo começou a entender o quão doloroso e caro o pecado poderia chegar a ser. Mas a guerra não tinha terminado. Apenas começava. Lúcifer, o portador da luz, agora virou Satanás, o adversário.